Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento da lei de Deus. Os mandamentos de Deus, dados inicialmente das nuvens na forma oral para o povo de Israel pelo próprio Deus, foram a base legislativa para a nação israelita. Eles foram dados pelo próprio legislador, que as publicou de forma magnífica perante a face do povo, e depois as gravou em pedra com seu próprio dedo de Deus, na pessoa de Jesus, que é o anjo do Senhor, ou a personificação de Deus. Esses mandamentos, também chamados de a lei do Senhor, são perfeitos e por isso são chamados pelo salmista de lei perfeita. Salmo 19, verso 7. Iniciou Deus dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, verso 2. Não terás outros deuses diante de mim. Verso 3. E por quê? Porque só o Senhor é Deus, não existe outro Deus além dele. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Diz o salmista inspiradamente: Os céus são obra das tuas mãos. Não que o Senhor tenha pegado os céus para os fazer. Isso quer dizer que eles foram feitos à ordem de Jesus, o Verbo de Deus, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o dedo de Deus, a mão de Deus, etc. O Salmo 24 fala de quem é o mundo e o que neles habitam e diz a razão disso. Veja, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 24, verso 1 e 2. E por que haveríamos de ter outro Deus se não existe Deus além do Senhor? Mas as nações que não conhecem a Deus fazem deuses para si, e por isso diz a Escritura: Mas os ídolos das nações são ouro e prata, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Salmo 135, do verso 15 ao 17. E diz mais: Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, e concita o seu povo a bendizer e confiar no Senhor. No passado, antes de os homens fazerem figura de outros homens tidos como modelo e exemplo, por bom caráter atribuído a eles, os homens faziam a figura do sol, da lua e das estrelas e até de animais e se prostravam diante dele. Não obstante o avanço do conhecimento, ainda hoje os homens prestam culto aos astros, e isso de vários modos. Não só os povos bárbaros, mas até pessoas de relativo saber também o fazem, e isso devido à cegueira espiritual que campeia no mundo. Até seres animados, animárias, são tomados como deuses. É o caso da vaca, considerada sagrada na Índia. Isso é uma prática antiga que teve início no Egito, segundo as Escrituras, cujo povo era idólatra, nada obstante o seu desenvolvimento cultural. Outro povo supersticioso e próspero foi o povo do reino da Babilônia. Apesar do desenvolvimento daquele povo, eles faziam prognósticos com base na observação dos astros. Como vimos, o conhecimento das ciências não capacita o homem a ser conhecedor dos mistérios espirituais e, pelo contrário, até o leva a ser insensato, pois ele se exalta, se torna orgulhoso e cego para as coisas espirituais que são dadas a conhecer aos humildes de espírito. E quando falamos em humildade, citamos como exemplo Daniel no reinado da Babilônia. De origem hebreia, exilado cativo naquele reino, mas de grande nobreza de caráter e temor a Deus, que o fez até ser adorado por um rei, o rei Beltsassar. Daniel 5, 29. Na Escritura, Deus chama os deuses da nação de vultos inertes, abominação, obra da mão dos homens. Eles, os ídolos, são resultado da vaidade dos homens. Estes chegam a fazer seus ídolos de ouro e prata, como se isso pudesse dar alguma virtude às imagens. Quando Deus publicou a sua lei para o seu povo no deserto do Sinai, ele o fez diretamente das nuvens na forma oral e disse: Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Não obstante muitos dizerem que há um só Deus, ainda assim os mesmos que isso afirmam fazem deuses para si. Um Deus pode ser algo que a pessoa sirva com devoção, e pode ser um filho, uma profissão, um esporte, um animal, etc. Diz o apóstolo Paulo que, de quem se é vencido, desse nos tornamos servos. Assim, se alguém é vencido por uma paixão ou de um vício, desse ele se torna servo e a coisa vencedora Senhor, e, consequentemente, Deus. Nesse caso, é possível que uma pessoa que condene os ídolos de fundição tenha devoção por outras coisas. Muitos fazem de pessoas como filhos e cônjuges seus ídolos. Por isso disse Jesus: aquele que amar mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Há quem diga que o maior amor que existe é o amor de mãe, pois eu diria que esse é um sentimento humano, carnal e escravizador.
Deus que conhece tudo determina: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6,5. Mas quantos deixam de servir a um filho para servirem a Deus? Poucos. Quem deixa de conceder algo para um filho para entregar a parte que pertence a Deus? Os tementes. Alguém pode até dizer que isso é egoísmo de Deus, mas consideremos: Deus é o autor da vida e aquele que provê as nossas necessidades, nos coroa de honra, que enche a nossa alma de bens e nos dá riquezas, que, se fecha os céus, não chovem, e se determina seja o que for, acontece, que dá o Espírito ao homem também o tira. E por que haveríamos de preteri-lo por qualquer outra coisa, se ele determinar o fim da vida de um filho, não a riqueza que possa lhe restituir a vida? Pois ninguém pode reter o Espírito, fôlego de vida, no dia da morte. Eclesiastes 8:8. Ou lhe prestes, missionário.